uma live final, uma live de gratidão e uma live de muitas discussões sobre esse tema. Vou colocar aqui o nome. Boa noite, Alberto. Vou botar aqui o nome da live, fixar. Helder também entrou, obrigada. Paulinha. Bianca, minha nova enfermeira. Seja bem-vinda. Vou fixar aqui o... fixar o nome, fixar o comentário. Acho que agora ficou. Sejam bem-vindos à nossa live. Tete Serve também entrou. Obrigado, Tete Serve, pelo apoio de sempre. Vamos esperar o Daniel entrar. Daniel é um amigo querido, trabalhou comigo lá na São José, na gestão de custos. Daniel entrou e foi uma pessoa que me ajudou muito a entender os custos hospitalares logo quando eu assumi a gestão, né? A gestão da semi-intensiva, eu não era nem gerente ainda, a gestão das unidades fechadas, e o Daniel foi uma pessoa que me ajudou muito a entender. O professor Lélio também entrou. Agora eu vou convidar o Daniel para poder nossa live. Vamos aguardar o Daniel entrar. Missão Reinício, sejam bem-vindos. Ediene. Olá, Dani, tudo bem? Tudo bem, Ivanete? Seja bem-vindo, estou muito feliz de fazer essa live com Tudo bem. você. Estava contando um pouquinho da nossa história, você me ajudou muito a entender desse assunto, né? No momento que eu assumi a gestão das unidades, então discutir custos é muito interessante. E não é um assunto que o enfermeiro, né, já aprende isso, assim, a gente Né? aprende na prática, mas seja bem-vindo. Estou muito Eu feliz. que agradeço. Conta Eu um que pouquinho agradeço para a estar gente sua aqui. história, Dani, seu currículo, onde é que você está trabalhando. Eu sei que agora você está em Goiás, né? Vim parar em Goiás, é. Então, depois que eu saí da São José, né, da área de custos da São José, eu fui para uma empresa de consultoria, que prestava consultoria de custos lá para São José, né? E aí eu fui trabalhar nessa empresa fazendo consultoria de custos em hospitais estaduais aí mesmo no Rio de Janeiro. Fiquei mais ou menos uns 4 anos. E aí foi quando surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui em Goiás, só que do outro lado da história. Em vez de como consultor, eu trabalhar dentro de uma organização social. Do E aí hospital foi muito mesmo, né? interessante. Hum? Dentro do hospital ou não? Dentro do hospital. Entendi. Então, assim, no Rio eu estava como consultor e aí aqui em Goiás eu me tornei cliente, né, dessa empresa de consultoria. E aí você vai ver realmente as diferenças que tem quando você trabalha na área privada e na área estadual, na área de servidor, né? E você vê as diferenças da questão de administração de recursos, a visão de custos, na essência, ela não muda, mas o objetivo é o mesmo, né? Você fazer muito com pouco é interessante. Interessante. Então fala pra gente, as pessoas estão entrando, né? Já são 8 horas em ponto, então vamos começar nosso bate-papo. Vamos lá. O que é isso? O que é custo hospitalares? É, Custo hospitalar, assim, você não encontra. Outro dia eu estava conversando isso com uma amiga que ela estava interessada em fazer. Eu falei, a minha sorte que eu fiz, inclusive, Ivonete, aqui no Rio, aqui em Goiás, não tem curso de administração hospitalar. Uma Não curiosidade para tem? você, aqui não tem. Não. Interessante. Você tem pós-graduações em gestão hospitalar. O curso de formação, 4 anos, a administração não tem. E aí você não encontra essa cadeira custos hospitalares. Eles falam muito de custos, que é o É. custo contábil. A gente E aí aprende, qual é a diferença? a Aí gente qual é a aprende do modo diferença geral, né, Dani? de um modo geral? Assim, a parte mais contábil mesmo, né? Quando você entra na instituição hospitalar, o que é considerado como custo? Para facilitar uma coisa bem didática. Todas as despesas, que na contabilidade ele separa como despesa, custos, né? Nem custos hospitalares, tudo que se gasta para você poder fazer a prestação de serviço para o paciente é considerado custo. Uhum. Na indústria, por exemplo, salários da área administrativa não entra, mas na área de custos entra o salário da área administrativa, todos os salários, todos os serviços.
Porque aí, no final das contas, é para descobrir quanto é que custa ao paciente, quanto é que custa aquele Um determinado procedimento, exame, né? Um o procedimento procedimento. cirúrgico. Aham. Exatamente. O objetivo basicamente é esse. E também, assim, ele acaba sendo utilizado para outros fins, para negociação de contrato, tabela e outras coisas assim, né? Mas, assim, de um grosso modo, o que é custo hospitalar? É tudo que se gasta dentro de uma rede hospitalar com o fim de prestar assistência para o paciente. Entendi. Então a gente pode. Sempre que eu aprendi, né, a gente discute muito isso lá no hospital, o custo variável, que são os materiais, medicamentos, as próteses, a horta, e os custos fixos e os indiretos também, né, Dani? Pode explicar um pouquinho para a gente? Ó, os diretos são aqueles que você consegue fazer uma alocação direta e você tem uma ação de gestão direta. Por exemplo, salário, você consegue alocar diretamente em determinado centro de custos e você, enquanto gestor, você tem uma ação. Que ação seria? Ou contratação de mais gente, diminuição de quadro, readequação de escala, remanejamento de pessoas dentro do próprio hospital. Né? Aí você acaba distribuindo os custos também de uma forma mais nivelar. Esses seriam os diretos, você tem ação. Os variáveis, eles variam, mas é uma coisa muito interessante, porque você pode ter um custo fixo dentro da unidade, e muita gente fala assim, nossa, ele é um custo fixo, mas ele é um variável. Um exemplo, você tem custos com serviço de lavanderia. Sim. Para a sua organização, ele é um custo fixo, porque todo mês você vai tê-lo. Mas, e ele é considerado variável porque ele varia de acordo com a quantidade de roupas que você lava. Entendi. Bom Então, exemplo. então assim, você tem muita associação do o que seria um custo variável dentro da unidade. Ele está linkado com a produção. Se a produção aumentou, ele aumenta. Se a produção diminuiu, esse custo diminui. Por exemplo, salário. Eu sei que salário todos os meses não são iguais, eles têm variação. Mas ele pode não ser, ele não é considerado um custo variável. Ele é fixo. Mas ele não é variável porque ele não varia de acordo com a produção. Se você atender um paciente em qualquer instituição hospitalar, você vai receber o mesmo salário. Ou se Sim. você atender 100 pacientes, 500, 200, aquele mesmo número de quadros de pessoas, você recebe a mesma coisa. Então, na linguagem hospitalar, o custo variável nesse sentido seria o que varia de acordo com a produção. A produção é o quê? É os atendimentos de paciente. E você falou dos indiretos, né? Os Isso. indiretos, os indiretos são aqueles que você não consegue fazer uma alocação direto no setor. Luz, luz inteira do hospital, como é que você aloca? Ah, É, Daniel, eu vou dividir em partes iguais. Enfim, você vai utilizar algum tipo de critério, mas você vai precisar ter que dividir a conta de luz de acordo com o critério que você escolher, ou número de lâmpadas, ou número de potencial elétrico, alguma coisa nesse sentido, para você poder dividir com todo o hospital. é o que a gente fala de rateio, Dani. São os rateios, exatamente. Você Entendi. pode escolher o critério de rateio de luz, por exemplo, o número de. Cada sala tem um potencial elétrico. E aí você tem um cálculo que você faz que você multiplica o potencial elétrico pelo número de horas que essa sala funciona. Aí você consegue um número. Em cima desse número você consegue fazer o rateio da conta de luz, porque dessa forma você fica justo. Porque se você só pegar a conta de luz e dividir por 10 departamentos, você tem departamento que tem 10 pessoas e tem departamento que tem uma pessoa. Aquela que tem uma pessoa vai pagar o mesmo valor da outra? Não é justo. Entendi. Por isso que é muito bom a gente ter esse controle mensais, né, de centro de custos, a gente avaliar. A SAI, na prática, está fazendo uma pergunta aqui interessante. De Hum. que forma a equipe assistencial pode contribuir para o racionamento dos custos e evitar desperdício? Qual é o papel do enfermeiro nesse processo? Vamos lá. O enfermeiro, muitas pessoas de equipes, assim, às vezes elas acabam não tendo a noção da importância que o enfermeiro tem, além da assistência. Na verdade, ele que está na linha ali de produção, é ele que produz, é ele que está cuidando do paciente, que é o nosso produto. Vamos olhar, assim, não sendo Uhum, muito desumano, mas vamos dizer assim, o nosso produto é a prestação de assistência ao paciente. Então, o paciente ali é o nosso produto. Você quer saber quanto é que custa o paciente dia. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar, quando ele faz aquele administração de medicamento e material de forma racional ali, estou falando na parte operacional, né? Ele já uhum. está fazendo
controle de custos sem ele perceber. Como? Quando aquele paciente ele tem a alta, ele devolve o medicamento e não deixa no setor. Evita o desperdício e isso volta para a farmácia como almoxarifado. Quando ele não faz isso no caso de hospital particular, isso continua na conta do paciente. Ele não usou e está no setor. Quando você não está falando de hospital particular, você está falando de hospital estadual, enfim, você está gerando subestoques no setor. Eu não estou falando daquelas farmácias satélites, almoxarifado satélite, não. Estou falando de formar estoque mesmo. Ah, eu vou guardar isso aqui porque pode ser que a medicação falte, não tenha lá e a gente vai precisar. Não tem jeito, tem que devolver. E assim, essa é a ação mais no operacional, é o cuidado realmente com o registro, porque aí tem a parte de faturamento, Sim. o cuidado com o manejo do medicamento e do material mesmo na hora da administração do paciente. São várias pequenas ações. Assim. Automação de processo, né? Quando a gente melhora um processo, que economize durante esse processo, racione tempo do profissional, materiais, equipamentos. Uma ação bem simples, assim, que eu acho muito interessante quando o hospital consegue fazer, por exemplo, a caixa de luva. É uma coisa muito simples, né? A caixa de luva. Quando você dispensa uma caixa de luva inteira para um determinado setor, existe o desperdício, não tem jeito. As pessoas vão usar porque está ali, é nosso, né? Dá aquela sensação de fartura. Uhum. A gente mede. Quando você, na própria farmácia, você já separa, não, eu quero kits com 20 luvas, kits com 10 luvas. A pessoa, antes de solicitar, ela vai pensar direito. É uma pequena ação que, em conjunto da farmácia com a própria enfermagem, né? Que aí vai obedecer os protocolos, né? UTI, acho que 40 luvas, enfermaria 10 luvas. Isso aí já é uma ação que evita o desperdício. Isso é uma luta grande que às vezes eu comento e é difícil. Sim, é uma luta, né, dos processos. Eu falo também que a avaliação de fornecedores, os protocolos assistenciais, quando eles estão amarrados e justos, o controle dos equipamentos também é uma forma da gente gerir custo, né? O patrimônio, cuidar desse equipamento, cuidar para que ele tenha um tempo de vida maior. E as glosas também, né, Daniel? Também é um modo da gente... o papel do enfermeiro nessa gestão, né? Quando ele toma consciência de que ele está além da assistência, Ivonete, assim, é tão estranho porque existe toda uma cultura para fazer com que o enfermeiro ache que ele tem que ficar só no mundo assistencial. É como se as pessoas tivessem medo da enfermagem, tipo, não vamos dar esse poder para eles. Senão, dá poder para a gente. Eles vão dominar o mundo, é mais ou menos assim. É isso aí. Porque conhecem todo o processo. Entende? Assim, e tem a questão da humanização. É o enfermeiro que entende o aparelho de eletrocardiograma, é ele que vai estar do lado do técnico, do rapaz da manutenção, para poder fazer lá a manutenção do carrinho de anestesia. Ele está ali o tempo inteiro. Ele vê tudo. Você falou da questão de licitação. O enfermeiro, ele sabe a seringa melhor, ele sabe a agulha melhor. Eu sei que tem toda uma discussão. Poxa, eu quero essa, mas essa é a mais cara. Então, o que a gente pode ter no meio termo? O que a gente pode ter para evitar o acidente, né, do risco do paciente e você fazer uma administração e também não prejudicar o profissional de enfermagem? Então, assim, ele tem um papel muito importante. É porque existe toda uma cultura que não quer mesmo que ele entenda dessas coisas. Mas eu tenho uma experiência, você trabalhou lá com a gente, né? E acho que a experiência do enfermeiro gestor lá da São José é bastante tempo. A gente faz análise todo mês, reuniões de resultados para analisar custo. Tem um sistema lá que a gente tem que justificar tudo que a gente, vou falar na linguagem popular, né? Gastou mais do que 20% ou não utilizou menos que 20%. Tem uma meta, né? Tem uma meta. Na sua visão, qual é o maior custo dentro de um hospital? Que área está esse maior custo? Falando assim de uma forma genérica, a gente pode falar primeiro assim, grande grupo seria pessoas. Esse é o maior. Isso que eu falo é RH, né? Uhum. É o maior custo que tem. E aí é por isso que precisa realmente você ter uma distribuição correta das pessoas por setor, porque no momento de redução de custo, a primeira coisa que, infelizmente, culturalmente as pessoas pensam é corta pessoas. Cortar pessoas, isso aí, corta gente.
E você, às vezes, tem outras situações que você poderia mexer sem você ter a necessidade de cortar pessoas que refletem na instituição. Então, assim, olhando como uma questão de grupo, seria isso. Mas qual seria a dica aí? Olha, se você tem serviços terceirizados dentro do hospital, olha o contrato desses serviços terceirizados. Vê como é que eles estão alinhados, se eles já foram atualizados. Um exemplo, contrato de nutrição. A nutrição ela fornece refeição para o hospital. Vamos dizer que ela fornece quentinha para todo mundo. Ela fornece em cima de uma escala de funcionários, porque não tem como todo dia você saber com exatidão quem está, né? Uhum. Mas, se você comprar, a minha escala tem 500 pessoas, então eu vou pedir 500 pessoas. Quando chega lá, você tem só 400 pessoas que fizeram a refeição. Essas outras 100 refeições, até um tempo atrás, porque saiu agora uma lei dizendo que você pode fazer doação, enfim, mas antes você tinha que desperdiçar 100 refeições. Tinha que E desprezar, aí, né? qual seria a dica que dá trabalho? Toda vez que você tiver uma noção de que você não vai fazer a refeição no dia seguinte, já que você é diarista, comunique a sua coordenação para a coordenação comunicar a nutrição para que ela não solicite aquela quantidade de refeições. Olha o impacto que causa. Você não desperdiça, você não aumenta aí o seu consumo de resíduos, que lá na parte de resíduos você vai acabar tendo que pagar para uma empresa para fazer isso, e além da nota fiscal da própria nutrição. Então, é uma gestão de custos pequena que está somente numa questão de alinhamento. Sim, são pequenos E tem a processos que a gente pode participação. ganhar muito, né? A E aí você Renata. comentou, por exemplo, do poder da enfermagem nesse sentido, né? Uma coisa muito interessante que eu às vezes observo, essa grande ponte que existe entre a enfermagem ou qualquer área da assistência e o setor de custos. Cada setor de custos tem um tipo de visão, como são pessoas, aí acaba refletindo a personalidade do grupo. Às vezes são pessoas mais reclusas, são pessoas que são mais distanciadas do hospital como um todo, às vezes não tem nenhum membro da enfermagem no meio do custos. O pessoal da enfermagem tenta se aproximar, porque aí, por exemplo, custos por setor, isso interfere. Sim. Número de refeições por setor. Aí a enfermeira, que ela pode procurar saber no setor de custos, assim, quem são as pessoas que estão cadastradas no meu setor? Eu posso dar uma revisão? No meu Pode. centro de custo, né? É. Analisar. Uhum. Aí quando você chega lá, você tem 15 pessoas que, na verdade, deveria ter só 10. Essas 5 pessoas, elas estão fazendo refeição, elas estão fazendo, enfim, outras coisas dentro da instituição e os custos delas estão caindo no seu setor indevidamente, por conta de uma atualização que não foi feita. Aí, o setor que deveria estar recebendo o custo dessas pessoas não está recebendo o custo devido. Assim, numa simples ação, ela sentar com a pessoa de custos mesmo e perguntar quem são as pessoas. A gente pode fazer uma revisão aí, onde é que estão as pessoas? É interessante que você falou o seguinte, que a enfermagem, às vezes as pessoas não deixam a enfermagem, né, se empoderar dessas informações, mas a enfermagem também às vezes não quer se empoderar dessas informações, mas quando a gente se empodera dessas informações, a gente consegue mostrar muitos resultados para a nossa direção, né? Resultados de melhorias, resultados de necessidade, resultados de mudança dessa unidade. Então, dentro das atribuições de um enfermeiro gestor, eu acho que a gestão, assim, minha opinião, a gestão de custo é uma das principais, porque você não está ali gerindo só a enfermagem, né? Pelo menos é meu exemplo lá. Quando eu sou supervisor de unidade de alguma área lá do hospital, eu não estou gerindo só a enfermagem, eu estou gerindo a unidade, né? Que a Uhum. unidade é composta por uma equipe multiprofissional e é composta por materiais, medicamentos, né? Água, luz, é como se fosse uma casa. Então, eu sou a gestora daquela casa. E essa Sim, visão sim. estratégica a gente precisa desenvolver nos enfermeiros, né, Dani? Para que eles possam crescer e ter esse empoderamento com relação a esses É, assuntos. e isso como experiência que eu tenho, assim, visto aqui, tá, Ivonete? Assim, é uma coisa que leva-se para a vida, é aquela questão do conhecimento do capital humano mesmo. Uhum. Você leva para a vida. Todos os lugares onde você passa, o enfermeiro que tem uma visão diferenciada na questão de desperdício e custo, ele olham diferente para ele. Sim, Às vezes ele pode ter um conhecimento não muito aprofundado, mas se ele já pensa assim, é, igual eu tive um caso recente de uma enfermeira de CT de um centro cirúrgico e ela falou assim, nossa, os meus custos estão muito altos no centro cirúrgico. Eu queria fazer uma avaliação de umas questões. Aí a gente foi rever as avaliações.
E tinha uma situação onde, por conta do Covid agora, as pessoas estavam utilizando aquela máscara 95. Uhum. Existe um protocolo, tudo direitinho, mas existiam algumas pessoas que estavam furando esse protocolo, em horários que você não conseguia fazer gestão delas. Essas máscaras fizeram com que o centro cirúrgico aumentasse o custo lá em cima. Só que, na verdade, é porque o médico que era do centro cirúrgico, ele só ia lá e pegava essas máscaras, mas, na verdade, ele não era para o setor de Não centro estava cirúrgico, utilizando, né, no setor. era para todo o hospital. Só que, como ele era do centro cirúrgico, jogou na conta do centro cirúrgico. Mas ela só conseguiu detectar isso porque ela falou: eu quero fazer quero tirar um relatório de dispensação de material e medicamento semanal. Ela Sim. ia no almoxarifado e falava assim: eu posso ver tudo que foi durante essa semana para o meu setor? Aí pegou e ela começou a avaliar. É uma coisa que eu sei que não dá para fazer no mesmo dia, mas ela colocou como se fosse trabalho de casa. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, isso aqui está muito alto, muito estranho. E quando ela foi questionar, não era do setor dela. Mas ela só Tá conseguiu vendo? ver isso porque ela pediu. E aí é o resultado da gestão dela. É isso que a gente precisa entender. Isso é resultado de gestão. Quando a gente fala assim, quais são os seus resultados de gestão? Tem os resultados assistenciais, tem os resultados administrativos, né? A Renata Gadelha fez uma pergunta, porque você acabou comentando de hospital público. Ela fez uma Sim, pergunta inicial que eu deixei aqui parada para te fazer a pergunta. Ela falou assim: boa noite. Na área privada, o controle de custos faz parte do processo de crescimento da receita, né? Porque a gente quer resultado. E para a área pública, como está o atendimento desse processo pelas equipes? Lá seu hospital é OS, né? Ou não? é o S. É. Nós somos privados tomando conta do hospital público, né? Aí o que acontece? Quando ela fala receita, na verdade, nós chamamos aqui de valor de contrato de gestão. Ele é fixo. Todo mês é o mesmo valor. E aí fica mais interessante porque, vou dar um exemplo. Um hospital ele recebe por mês 5 milhões. Ponto. Com 5 milhões a gente tem que se virar. Mas Entendi. só é liberado 5 milhões porque foi feito já um estudo e sabe que o hospital consegue ser gerido com 5 milhões. Aí, dentro desses 5 milhões, que é feita a gestão de custos, aonde você tem que gastar somente 5 milhões, e tem aquele jogo de cintura também, Vonete. Não existe sobra, o que sobra volta. É diferente da Uhum. área privada. Conseguimos fazer uma redução de custos esse mês, graças a Deus, palma para todo mundo, só 4 milhões. E esses 1 milhão? Volta para o Estado. Tem que Ou devolver, ele é né? convertido em investimento, mas isso quem decide não somos nós, é o Estado. Então, assim, Uhum. para ele, fica com uma visão muito boa, que tipo, nossa, vocês estão conseguindo fazer isso com 4 milhões. Isso significa que, se o nosso contrato é 5 milhões e você está conseguindo fazer com 4, quando for reavaliar o contrato, já sabe que eles vão te liberar só 4 milhões. Entendi. E assim, e como eu acho que eu entendi a pergunta da Renata, porque é o seguinte, na rede privada a gente é cobrado, né, por resultados. Ah, tá. E a área de É, custos fica no pé da gente, né? Ivonete, você tem isso. que justificar custos acima de 20 e menor que 20. E na rede pública que existe essa Como é gestão, eu que estou funciona, perguntando porque né? não é minha Existe. vivência, né? Existe a cobrança, por exemplo, do meu setor. Como é que eu faço a cobrança em cima dos setores? A minha cobrança ela está mais em cima de onde a gente consegue fazer a gestão, que seria material. Vocês estão fazendo substock, vocês estão devolvendo todos os itens. Eu não interfiro em valor de negociação, eu não tenho esse poder, Uhum. que já é um outro setor que tem um setor de compras para isso. Mas eu consigo interferir nesse sentido. A cobrança de resultado, diferente da área privada, ela é cobrada da própria Secretaria de Saúde. A Entendi. diretoria do hospital é chamada lá na secretaria todos os meses para poder justificar o aumento de alguns itens. Então, diferente da área privada, onde os gestores, né, os coordenadores e tal, têm que justificar para a diretoria até para custos, na área pública, a diretoria do hospital ela é chamada, ela senta do lado do secretário de saúde e tem que explicar por que isso aumentou, por que isso diminuiu. A cobrança é o que eles chamam de gestão segura de custos, uma coisa assim. Ele consegue avaliar tipo, se você realmente está gastando o dinheiro dele direito. A cobrança dentro do hospital, ela é nesse sentido, aonde eu demonstro o custo individual de cada setor e cada setor vai avaliando quanto ele está gastando acima e quanto ele está gastando abaixo. É mais complicado fazer o que vocês já conseguem fazer aí, que seria ter um sistema com meta já determinando. Olha, você pode gastar só até 20% acima e 20% abaixo.
a gente ainda não conseguiu chegar nesse nível de cobrança a nível de coordenação, mas ele é mais a nível, a cobrança é mais voltada para o que ele faz, consegue fazer a gestão direta, que é o MATMED. Nem Entendi. pessoas, às vezes, porque aqui a gente faz gestão de servidor e Porque é seletista, Ivana. concursado. Então, É. às Uhum. vezes você vê que o seu setor está com um custo muito alto, porque o valor dos servidores são muito altos. Só que você não tem essa coisa de remanejamento. Ah, eu vou tirar isso. É complicado. É complicado. A gente, como você falou, o sistema ajuda muito, porque quando a gente vai fazer o planejamento orçamentário do ano seguinte, a Isso. gente já faz um cálculo desse orçamento que ele é inserido nesse sistema, né? Que a gente faz o planejamento mensal do que a gente vai consumir, vai gastar, né? Mês a Sim, mês, e se a gente ultrapassar ou não tem um planejamento de uma compra que a gente deveria fazer e não fez, a gente tem que justificar. Então, para isso, para o gestor, facilita muito, a tecnologia e ajuda muito, né? Nessa gestão de isso, custos. isso. E Dani, assim, precisa... e a diferença. Pode falar. pode falar, completo. Não, só para poder complementar, na questão de contratos, assim, uma coisa que aqui a gente já consegue fazer, que é justamente assim, a coordenação, ela tem a autonomia, isso é dado para a coordenação, ela fazer autonomia do estudo de viabilidade do contrato mesmo. Ah, eu sou coordenadora da lavanderia. Ah, mas quem fechou o contrato foi a diretoria. Mas quem avalia o contrato, se ele está andando bem ou não, é a coordenadora da lavanderia. Então, ela tem ação sobre esse contrato. Ela não negocia com o fornecedor, mas ela avalia se ele está cumprindo. E aí ela pode chegar até a diretoria e falar: olha, ele não está cumprindo as metas, acho melhor a gente poder fazer uma reavaliação de contrato ou colocar o fornecedor para licitação. Excelente. Isso existe na cobrança. E você tem, assim, experiência com essas reuniões de resultado? Lá vocês fazem reunião mensal? Vocês discutem? Uhum. Na secretaria, eu trabalho com um sistema de custos, né, que eles também têm acesso online. A gente chama até de meio que de Big Brother. Todos os dados que eu lanço nesse sistema, a secretaria ela vê na hora. Então, ao mesmo tempo que esse sistema eu lanço esses dados, ele vira um banco de dados para a secretaria fazer estudo. E aí existem reuniões que acontecem, se não me engano, bimestrais, onde é avaliado os 2 meses anteriores para a gente poder justificar e, e a secretaria ver se nós estamos fazendo uma boa gestão do contrato. Eles sempre avaliam isso. Aí, claro que eles olham outras questões, porque a gente tem meta de atendimento, a gente tem meta de alta, a gente tem meta de saída, tem meta de atendimento de urgência, e isso interfere, como você falou antes, interfere na glosa do contrato. Eu posso ter 5 milhões. A minha meta era atender 5.000 pacientes na emergência. Eu não atendi. Mês que vem eles glosam a gente, então a gente não recebe 5 milhões, já mexe. Então, isso é legal porque isso faz com que a gestão fique Você corra atrás. dinâmica. É isso Você mesmo. tem que correr atrás, senão eles cortam mesmo e não deixa para depois, não. Lá, eu vou trazer uma experiência própria. A gente criou no ano passado uma reunião de resultados. Porque a gente sabe que a área assistencial, tanto o médico quanto o enfermeira, a gente precisa treinar essas pessoas para ter essa visão, Sim. né? Estratégica do negócio. Então, a gente tem uma reunião que a gente está fazendo mensal, a gente não conseguiu. A gente tentou fazer mensal com todos os gestores de unidades, o médico e o enfermeiro, que são gestores, e eles apresentarem o resultado para a gente. Então, apresentar o DRE, apresentar os custos e apresentar os indicadores assistenciais e o plano de ação do que eles estão fazendo para bater a meta ou por que não bateram a meta. Então, assim, é sensacional, porque faz a equipe assistencial ter essa visão de negócio, né? A gente Foi tem muito isso bom. a gente tem isso porque são 3 unidades, né? E aí, isso a gente já tem em uma das unidades que ela já está bem madura em relação a isso. E aí eu volto a frisar assim, a importância da diretoria nesse sentido de valorização disso, porque isso só conseguiu andar lá porque eles entenderam que custos é É importante. importante. A própria secretaria, ela, 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 ela utiliza os dados de custos que a gente lança, o Ivanete, para reavaliar valor do contrato. São os Sim. números que a gente joga ali. Então, esses números são muito reais. Aí você está falando da questão de resultado. Existe em uma das unidades, isso já está bem adiantado, que é justamente isso. Tem as metas de qualidade, os custos setoriais. O seu coordenador fala do seu custo do setor. Olha, eu tenho custo de tanto com pessoal, com material. Não sei, e o que você está fazendo para diminuir com relação a material? Eu tô, eu determinei horários específicos de solicitação.
Eu faço uma revisão dos pedidos de farmácia antes, para que não aconteça o retrabalho. Essas pequenas ações assim que fazem a diferença, que é o que você está falando. Eu acho interessante que o enfermeiro começa a ver que ele tem importância. Sim. Mas, assim, é o que você falou, ele precisa se empoderar, ele não pode deixar para depois. A Jaqueline Sério está fazendo uma pergunta interessante. Boa noite. Outro grande desafio é o controle e redução de perdas financeiras, principalmente voltados para material e medicamento. Na área privada ainda temos os riscos de glosas. O que você sugere para maior efetividade? Boa pergunta, né? Excelente. Boa pergunta. Quando ela fala perda, ela está falando de perdas do processo, de quebra de medicamento, seria isso? Eu acho De que perda de é perda, ela, vencimento? de modo geral, as perdas financeiras, desperdício, né? Que eu entendi também, né? O desperdício aí você pode ter um exemplo, quando você não tem um controle efetivo lá na própria farmácia de vencimento. Você faz uma compra de determinado material que ele não está tendo muita saída. Então, para que você continua comprando só porque ele está padronizado? Eu acho que isso tem que existir. A gente está falando de enfermagem, mas ele tem que existir também da área lá da farmácia, de sentar e chamar a enfermagem para conversar. Esses pequenos ias Ela que falou ficam. que, ô Dani, a Jaque falou, é isso mesmo, e de glosa também. Ela está falando do desperdício e da glosa. Tá. Da glosa na parte de faturamento, que aí já é o hospital privado na parte de convênios, né? Sempre existiu aquele folclore de tem que ter um mínimo de glosa. Eu trabalhei na parte de faturamento. Tem alguns itens, Ivonete, que você acaba meio que solicitando não, lançando, porque o convênio corta isso. E aí ele parece que é uma coisa meio que, pro auditor, é uma coisa meio que psicológica. Se ele sai dali e não cortou nada, ele acha que ele não trabalhou. Que ele não Então tem existe. produção, né? Não teve produção, não produzia. Então o hospital está direito demais, não pode, eu tenho que cortar alguma coisa. Então tem que avaliar, quando ela fala de desperdício, esses itens, às vezes, que são meio que padronizados na área de faturamento, que é cobrado para poder ser cortado. Agora, indo já para um outro lado da gestão, que é o desperdício de medicamento, de material, só tem que avaliar esse processo de como é que isso está acontecendo, da saída da farmácia do almoxarifado no momento do manejo. Não sei se esse desperdício também seria o que ela está querendo dizer, porque aí seria você rever toda a cadeia do que está acontecendo, para que na farmácia, que eu estou tentando explicar, querendo dar um exemplo, assim, porque eu já vi isso lá. Lá na nossa maternidade, a gente tem uma maternidade onde a gente utiliza medicamento e eles vão direto na conta de paciente, o que para vocês aí é muito comum, mas aqui foi um É, grande avanço ir na conta do paciente. A própria farmacêutica, quando ela pega o plantão, ela vai no posto de enfermagem e revisa fisicamente se tem algum item que não foi devolvido, para que isso volte para a farmácia. E é erro de processo, que já é cultural, você não consegue acertar, você tem que todo dia ficar batendo na tecla. Essa ação dela diminuiu o desperdício assim em 70%. Mas entendi. ela tem que ir até lá. Então, quando ela fala aí nessa questão aí de glosa, que aí, eu acho que a pergunta dela é voltada para a área privada, só tem que rever esses itens que estão sendo solicitados, estão sendo dispensados aí para o paciente, e às vezes no faturamento é jogado só para cortar, para poder Não, ter a glosa. e outra coisa também, né? Acho que também tem muita parte de negociação na rede privada. Tudo depende das negociações com as operadoras, né? O que é que está em taxa, o que é que está em diária, o que é que não está em diária. A gente precisa entender um pouco disso, até para a gente É, e, tem, fazer o manejo do paciente, né? e tem uma outra coisa que tem muito glosa na área privada, que é a questão do valor do preço do medicamento. Às vezes o setor de compras ele comprou um determinado medicamento, que foi aquele que foi padronizado, e ele custa R$ 50. Só que o convênio, ele quer pagar o medicamento, ele fala assim, mas no mercado tem um que custa 12. Ele vai pagar o de 12, por mais que você diga que o de R$ 50 é o ideal, não tem como mudar. Então, você entende que já é uma glosa consciente que você vai ter, porque para você ter uma Entendi. boa assistência, você vai ter que pagar o de Sim. 50. A Ele gente vai, ele vai te discute isso, glosar sempre. a gente discute isso muito nas comissões, né, de material e medicamento, para analisar a entrada daquele produto, quais são os benefícios, o que, é que a gente vai perder, porque o convênio vai pagar X, o valor dele é outro valor. Não É tem um como desafio você de. não tem Um que dia você tá. usar o produto mais baratinho só para poder satisfazer.
ao convênio, não. E esse produto mais barato ele vai sair muito caro depois. Eu estava conversando com um diretor de hospital, né, um gestor de hospital, e ele falou assim: o hospital é um desafio diário, porque as contas não fecham. As empresas, né, os planejamentos é mais fáceis. O hospital tem muita variável, né? Então, realmente É você tem. por conta dessa questão da Covid, Ivonete, assim, uma máscara custava 10 centavos antes, ela passou a custar 4 reais, uma Isso. máscara. E aí você não pode deixar faltar isso dentro do hospital. Tem que ter. Aí você precisa de dinheiro. Aí as gestões começaram, todo mundo se reuniu e foi até a secretaria para solicitar mais dinheiro específico para isso, porque os fornecedores não querem abaixar preço e não tem como. Sim. Ô, Dani, eu sei que quando eu assumi a gestão, eu Uhum. tive que correr atrás, estudar e buscar muito esse assunto. Fiz até uma faculdade de administração antes. Quando eu assumi a gerência de enfermagem, eu fiz uma outra faculdade de administração e isso me ampliou muito essa visão financeira, É. né, a parte de financeira mesmo da empresa. Agora, existe algum. Como é esses enfermeiros que estão assistindo hoje, tem enfermeiros assistenciais, tem técnicos de enfermagem, que querem ampliar, e gestores que estão assistindo aqui a gente, que querem ampliar esse conhecimento, existe algum curso, algum tipo de treinamento, você conhece, para dar uma dica para eles? Onde Específico para curso. buscar? É, Olha, Ivanete, assim, nas cadeiras, né, na parte acadêmica, você vê muito difícil, às vezes, custo ou o nome de custo hospitalar. Porque geralmente quem dá esses cursos hospitalares é quem já atuou em setor de custos. Por exemplo, eu atuei, aí eu consigo lá explicar melhor. Porque é uma realidade diferente dentro do hospital. Lembra que eu te falei, ó? Custo sim, hospitalar é receita, ó, é despesas com tudo que se gasta no hospital para você poder fazer a apuração do custo dele. Quando você vai para a indústria, ele já começa a segregar. Não, é só o que você faz de custo com o processo. Só vai fazer o cachorro quente, é só o que você gasta para poder produzir o cachorro quente. O salário do dono da empresa não entra. Então, assim, o que eu aconselho tem um livro que chama Gestão de Custos Hospitalares, do professor Afonso. Depois Ele bota é no seu stories aí pra gente, Tá, né? vou botar. Eu vou tirar uma foto dele e vou botar. Ele é a Bíblia de custo hospitalar. Uhum. Você consegue, a sua mente abre, porque assim, ele é um administrador, já faleceu, né? Ele era um administrador e que ele foi o pioneiro nessa parte de custo hospitalar. Com esse livro, você consegue ampliar, porque ele traz a realidade hospitalar. Ele não está falando de indústria, ele não está falando de empresa automobilística, ele está falando de hospital. E aí é legal que te dá essa visão. É, cursos de especialização, só se surgiu algum agora, mas eu não vejo falar de curso hospitalar específico, nem aqui. Alguns Eu vejo só colegas, de administração hospitalar, né? Que deve pincelar essa área de alguns custos aí. colegas, mesmo coordenadores de outras OS aqui, eles foram fazer MBA em finanças e controladoria, mas é sempre o foco contabilidade, não fala da parte hospitalar. Mas assim, eu não É, estou querendo tirar esperança de ninguém. Existe como você aprender. Tem esse buscar, né? livro. E assim, tentar se aproximar da equipe de custos para poder entender algum, porque tudo é o dia a dia, são pequenos detalhes mesmo. Os Eu, trâmites técnicos é mais do setor, mas o entendimento do custo, qual é o custo? A enfermeira precisa saber qual é o custo da minha UTI. Basicamente é o pessoal, o que ela gasta com material e medicamento e serviços. Eu sei que entra água, luz e telefone, mas aí já é um rateio que ela não tem como mensurar, mas grossamente é custo com folha, custo com MatMed, que vai direto para o setor dela, e custo com serviços, algum serviço que foi contratado especificamente para a UTI, por exemplo. Em cima disso, ela pode dizer, a minha UTI está custando tanto, 1 milhão. Minha isso UTI está mesmo. custando... o grosso é isso. Aí eu não consigo, é uma coisa muito difícil. E tem muito disso também, o Ivanete. Às vezes, as pessoas que entendem de custos, elas se apropriam tanto do setor, da informação, que elas criam aquele bicho de 7 cabeças, e aí toda a enfermagem fica com medo de entender, e aí não pergunta com medo de ser taxada também de, nossa, ignorante, nossa. Mas se cria essa barreira justamente para não chegar. Mas pode Entendi. quebrar essa barreira, pode ir em cima mesmo e perguntar, não tem. Eu vou dizer, sinceramente, que eu aprendi muito com a área de custos, né? Com vocês. Agora a gente tem o Jackson lá na São José, que é parceiro, ensina tudo pra gente. Tem dúvida, vai no Jackson.
É o dia a dia, É o dia é a o dia dia. a dia, tudo junto. E, assim, e custos é gestão colaborativa. A gente tem que estar junto, tem que andar o hospital inteiro, tem que estar colado, tem que estar próximo mesmo para poder entender, porque senão é difícil. O Rafael Knutz, ele fez uma pergunta, acho que você já até respondeu, que foi assim, qual o maior desafio do gestor hospitalar no gerenciamento de custo? Você falou, né? Custo com pessoal, custo com material, né? É, Já e, é, acabou até. e é a conscientização de todo mundo, que todo mundo faz parte do processo. Isso mesmo. As pessoas estão falando aqui que gestão de custo é um desafio, realmente, porque o hospital é um ser vivo, né? Uma empresa viva. A Renata Gadelha falou isso. A gestão de custo e o compliance são ferramentas essenciais para os gestores. Então, os gestores precisam se apropriar desse assunto. E a nossa É. live, Dani, está chegando a 40 minutos. Foi tão rápido, Eita. né? Já foi muito. Para finalizar, eu queria pegar esse gancho da pergunta da Renatinha e te fazer essa pergunta. Quais são as dicas que você dá para o enfermeiro que quer se tornar um gestor, para o enfermeiro que está gerindo uma unidade, para um técnico que quer estudar enfermagem? Quais são as dicas que você deixa para a gente finalizar essa live? Eu vou começar a dica até te trazendo uma informação que talvez você não saiba. Quando eu estava na São José, ainda na área de faturamento e depois eu passei para custos, eu fiz um curso de técnico de enfermagem. Eu fui Ó, instrumentador cirúrgico. Eu fui instrumentador cirúrgico. E vou dizer para você, eu só consigo andar dentro da área de gestão de custos porque eu trouxe para a minha vida o conhecimento da enfermagem. da Hoje, assistência, se né? me falar, e aí juntou a enfermagem, eu me tornei um profissional melhor, inclusive no próprio faturamento diferenciado. Que sentido? É, quando eu via, de repente, alguma cobrança referente à bandeja de cateterismo, aí você está vendo que lá foi esqueceram de botar um pauzinho ou anotar alguma coisa. Tipo, aí eu olho e falo, não tem como não fazer esse cateterismo com isso, está faltando. Mas eu tive essa visão porque eu era da enfermagem. Quem não era, passa batido. O que eu estou querendo dizer? A enfermagem tem a faca e o queijo na mão para entrar na área de auditoria, para entrar na área de custos, porque só vai aprender, na verdade, são as técnicas, a metodologia, mexer com planilha, mas o conhecimento, que é esse conhecimento diferenciado, a enfermagem já tem, porque ela trata na prática. Então, assim, Sim, uma coisa legal, tenta fazer algum curso, mesmo que seja básico de Excel, que aí você faz uma apresentação interessante. legal, de gráficos, de planilha, você organiza suas informações, assim, você já começa com um olhar diferenciado, né? E buscar informação de custos, eu vou indicar aquele livro, eu vou colocar depois no Stories lá para poder ver. Eu não sei se ele se ele está se ainda estão fazendo ele, mas eu tenho, se não me engano, eu tenho ele em PDF, eu te mando ele em Excel. Ó, eu Tá te mando ele ótimo, no e-mail, tá? Eu tá te mando ele jóia. no e-mail para você poder compartilhar, porque ele é a Bíblia. Assim, eu não vejo outra empresa no caso que a gente trabalha lá, que tenha esse tipo de livro, de metodologia, que fala de uma forma muito clara. Você encontra outros que falam de custos hospitalares, mas ele está sempre focado na parte contábil. E aí, de dica, é saber que o enfermeiro, se ele quiser, ele consegue até se tornar um gestor assim muito mais competente do que uma pessoa que de repente só fez só contabilidade, uma pessoa que ela ficou só na administração, porque ele já tem aquela visão humana embutida na profissão, é diferente. O contador você tem que embutir, você tem que humanizar. A enfermagem ela já Entendi. está humanizada. É mesmo, que lindo. É É, isso. É mesmo, né? E assim, minha dica, a Marluce, a Sai na Prática, que a Marluce fez uma pergunta aqui, que ela falou assim, Vanete, você poderia falar um pouquinho sobre os encontros sobre gestão de enfermagem? Então, assim, para finalizar nossa live, minha dica é essa, faça encontros com a sua equipe, discuta, não guarde essa informação só para você. Você que é gestor, estabeleça uma vez por mês uma reunião com a sua equipe, né, para discutir. Até assim, quando você abre isso para sua equipe de multiprofissional, quem está ali, eles descobrem, você descobre maneiras de reduzir esses custos, né? Processos, melhorar processos, reduzir custos, até trocas de materiais. Então, isso é a dica que eu deixo. Dani, foi maravilhoso. Muita gente aqui obrigado. da São José te mandando um abraço. A Lili, a Eliane Neves, acho que Para você todo conhece. mundo aí também. Sim, saudade de todo mundo. Mandando abraço, mandando beijo para você. Te agradeço muito, gratidão, obrigada.
Foi ótimo. Deixa um beijo grande aí para você. Saudade. Também, saudades. E qualquer hora que você precisar, a gente traz um assunto novo e a gente discute, não tem problema não. A gente tem que realmente quebrar essa barreira de curso com enfermagem, porque tá tudo junto, gente. Isso aí, gente, o Dani faz muita live. Acompanhe ele o Instagram dele, né? Ele está sempre fazendo uma live com temas diversos, não é só de custos. Também eu venho acompanhando a trajetória dele aí no Instagram. Parabéns, viu, Dani? Um E beijo. parabéns a você também, com essa parte de mentoria, fazendo o Isso. pessoal abrir a mente aí. Parabéns. Obrigada. Tchau, fica com Deus. Beijo. Obrigado. Tchau.